Então vamos lá. Bem, a internet aqui de casa tá meio bugada desde ontem. Ontem eu tentei fazer uma live, a live caiu, a conexão tá muito ruim. Eu não sei se é a localização do laptop, mas nunca tive problema aqui na cozinha. Não sei, hoje eu tentei mais uma vez e não consegui, então eu tô gravando o vídeo e depois eu boto aí no YouTube. Tentei outras plataformas também, mas não tem jeito, não dá para ser ao vivo, a gente faz gravado. A internet que ontem caiu menos de 2 minutos, era no calor do dia, né? Ainda sob efeito emocional do que tinha ocorrido pela manhã, que foi aquela operação de busca e apreensão na casa de 29, se não me engano, 29 pessoas, entre empresários, jornalistas, políticos, né? E essa operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal foi devido a um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, um inquérito que já tem cerca de um ano, ou próximo disso, por, por, por um ministro do Supremo Tribunal. Acho que a motivação da abertura desse inquérito foi uma matéria numa revista digital, na qual falava sobre o amigo do meu pai, que era uma citação do empresário da Odebrecht, numa delação premiada, na qual ele dizia, ele relatava que havia um ministro, então ministro do Supremo envolvido nas falcatruas investigadas pela Lava Jato, aquelas falcatruas que todo mundo sabe, né? E esse ministro, não sei se o envolvimento dele se deu quando ele já era ministro, não me lembro, e esse ministro teria não, na delação ele estaria envolvido, mas aí ele se sentiu ameaçado, se sentiu desonrado e resolveu abrir um inquérito. Pois bem, no regimento do Supremo, eles só podem abrir inquérito se eles estiverem sofrendo ameaça e se essa ameaça for nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Parece que a matéria o cara não fez dentro do prédio do Supremo. Essa matéria foi a partir de documentos vazados da investigação. Não sei como esses documentos foram vazados, mas ele usou dessa prerrogativa regimental para instaurar esse inquérito. Naquela época houve muita confusão, muito esperneio por parte de quase todo mundo que achou aquilo um ato de censura, porque ele mandou a matéria sair do ar e processou os responsáveis pela revista. Aquilo morreu, né? Esse inquérito ele é baseado na incitação do ódio, na apologia a práticas ditatoriais e na propagação de fake news. No caso aí seria tudo mentira, e essas fake news elas estariam ameaçando e denegrindo a honra e a imagem de figuras públicas, de autoridades públicas. Bem, a então procuradora da República na época, Raquel Dodge, pediu o arquivamento desse inquérito, não foi atendida. Não sou jurista, não sei como é que isso rola. E passado o tempo, usando do mesmo inquérito, eles, né, esse
esse ministro que abriu o inquérito, ele nomeou um relator. Me parece que a nomeação do relator tem que ser por sorteio. Ele escolhe, então, o relator indo de frente, de encontra os trâmites legais. Esse relator, ele agora, atualmente, ontem, dia 27, hoje são 28, quinta-feira, ontem, quarta-feira, dia 27, ordenou que a Polícia Federal fizesse busca e apreensão em várias regiões do Brasil, Distrito Federal, São Paulo, se não me engano, Santa Catarina também, para busca e apreensão de aparelhos celulares, HDs, laptops, computadores, de pessoas que estariam ameaçando entidades do Supremo, autoridades do Supremo, ameaçando no sentido de propagar fake news, de incitar o ódio e de fazer apologia a práticas ditatoriais. Prática não, é apologia à ditadura. Né? Apologia não é uma... O cara não está praticando nada, ele está apenas sugerindo que algo aconteça. Continua ilegal. Não pode o camarada ser a vítima, ser o acusador, ser o investigador e ser o julgador. Isso não está dentro dos nossos trâmites legais. Há um regimento, acho que há um item do regimento interno do Supremo, que é o item 43, se não me engano, depois quem quiser pesquisa isso daí, que abre uma portinha para que esse tipo de arbitrariedade ocorra. Eu acho que é o tal item que fala que se a ameaça partir das dependências do Supremo, ele pode sim fazer tudo, abrir inquérito. Ele é a vítima, mas ocorrendo dentro das ameaças para agilizar, parece que o intuito é agilizar. Ele pode abrir inquérito, ele pode investigar, ele pode acusar, ele pode inclusive julgar. Eu só queria saber se desses todos, pelo Brasil inteiro, tuitaram, compartilharam vídeos, fizeram lives das dependências do Supremo. Mas quando você tuita, vem para cá para dentro. Mesma coisa do cara jogar uma bomba, um míssil intercontinental e cair no Supremo, lá da Coreia do Norte, da Coreia do Norte não, porque é tudo amigo. Mas sei lá, e cair no Supremo. Essa ameaça não partiu das dependências do Supremo, né? Ela vai ter que ser investigada pelo Ministério Público. E, aliás, não partiu nem do Brasil. É muito confuso isso daí. O Supremo, que era para desfazer confusões constitucionais, ele acaba confundindo mais ainda. Mas não é por burrice, não. É por má intenção. A coisa mais hedionda de tudo não foi nem o processo ilegal. A coisa mais hedionda de tudo foi cidadão comum celebrando isso. E fazer aquela comparação que num dia anterior houve uma operação no Palácio das Laranjeiras. Uma operação que, dentro dos trâmites legais, dentro de todas as formalidades processuais, e que era para investigar crime de desvios de verba, desvios de dinheiro do pagador do imposto, de fraudes contratuais, de superfaturamentos, de equipamentos hospitalares e de construções de hospitais de campanha, e etc e tal. Comparar uma coisa com a outra é forçar uma barra imoral. É fazer com que o teu ódio a alguém ou a alguma coisa supere a tua noção de justiça, supere a tua supere o teu respeito à verdade e à liberdade, sobretudo o teu respeito à democracia, ou seja, a tua democracia ela só vale dentro daquilo que está condicionado ao que você gosta, ao que você concorda. Se não, nada de democracia, pau neles mesmo e tem que meter o cacete. É uma forma meio peculiar de ser democrata. Então,
Aliás, eu vejo muita gente que usa a palavra democracia da boca para fora. É um jargão, é um clichê, tá? Acho que não faz a mínima ideia do que seja de fato a democracia. Agora, um detalhe que me passou ontem batido, e nem falei nisso na live, mas ainda bem que a live não rolou, é que tem uma coincidência aí meio esquisita. Justamente quando a mídia. Dois expoentes da mídia tradicional, dois não, acho que foi Globo, Bandeirantes e Folha de São Paulo. Se há mais, eu não sei, mas basicamente acho que foi isso. Solta uma nota dizendo que não ia mais cobrir ali o Palácio do Planalto, né, o executivo, naquelas aparições que o presidente faz toda manhã, por falta de segurança. Eles usaram até um termo muito engraçado que nossos profissionais não estão seguros e por isso nós ordenamos que eles não mais fossem ali. São vítimas de. Qual foi o termo? Acho que eles eram apupados. Apupar é vaiar. Então, nossa. E eram xingados, etc e tal. Olha, em segurança física, difícil, porque aquela região é uma das mais seguras do Brasil, se não a mais segura. Cheio de polícia do exército, cheio de detetor isso, detetor aquilo. Até porque o presidente está ali, está exposto. Então, forçar a barra, isso é caô, tá? Desculpinha esfarrapada. E eu achava que era o seguinte, os caras cansaram de tomar na lata e vão vazar. Mas não. Aí logo depois tem a invasão, quer dizer, invasão, a busca e apreensão de mídia concorrente. Com que? Se eu incito ódio e se eu tenho um grupo proeminente da mídia ameaçada, tudo se justifica. A ação é justificável. Tá vendo? Havia um risco mesmo. Incitar o ódio levou a isso. Tanto é que Globo, Bandeirantes e Folha de São Paulo não vão cobrir mais aquelas aparições presidenciais diárias porque eles se sentem ameaçados. Balela, né? Balela. E aí casa certinho. Não, e aí, viu como é que eu estou fazendo bem? Estou tentando pensar como STF. Gente, está todo mundo envolvido. Tá? Tá todo mundo envolvido. Há um golpe aí. Esse golpe começa em 2004, quando esse item regimental, se não me engano, 43, ele passa e, como diz um jurista, eu acho que o Evandro Pontes, isso daí transformou o Supremo na reserva da ditadura, ou seja, quando a gente precisar, a gente aciona o Supremo para impor a ditadura no Brasil, a ditadura que a gente quer, a ditadura branca, né? E agora é o momento. Até então não precisava, porque os três poderes estavam em harmonia, né? Aquele coisa de. Lembra do coronelato? Que havia uma administração, o executivo administrava o coronelato, né? Você, por exemplo, recentemente você teve um mensalão que comprava todo mundo, e aí se você é pago, você não precisa acionar o seu step de ditadura, que é o Supremo. Quando entrou na nova presidência e ele rompeu com isso, eu não vou nem julgar quais são as intenções, mas fato é, rompeu com isso. Não, agora é o Supremo. Vamos pedir arrego ao Supremo, pedir ajuda ao Supremo. E eu acho que isso aí tudo caso se explica. Isso encerra toda essa celeuma, toda essa confusão. Tá? São períodos sombrios. Quem celebra isso, a não ser aqueles que têm intenção direta, que ganham diretamente com isso, os demais estão sendo idiotas úteis para a nossa ditadura branca, né? Então, quem comemorou a ditadura não pode mais nunca mais falar em democracia.
Tá ok? Agora, um detalhe é o seguinte: eu ouvi gente, não, nós vamos acionar a Corte Internacional aos direitos humanos. Ah, gente, por favor, isso está rolando no mundo inteiro. Em 2016, o FBI forjou um dossiê falso para comprometer o homem forte da defesa norte-americana, que é um general, e para comprometer o presidente recém-eleito da República, o homem mais forte dos Estados Unidos. E ficou por isso mesmo. E ficou por isso mesmo. Entendendo? A gente vê agora, recentemente, a Alemanha, a, a, um pedido de uma jornalista exilada no Azerbaijão, que nem alemã, eu não sei qual é a nacionalidade dela, acho que é do Oriente Médio, mas não sei exatamente. Uma jornalista que tem ligações com human rights, né, com os direitos internacionais, ela está exilada no Azerbaijão. Lá do Azerbaijão, ela entra com um pedido na Corte Suprema Alemã para que a inteligência alemã não investigue mais assuntos internacionais. Logo depois do vazamento para uma mídia alemã tradicional de prováveis conluios entre China e OMS, daquela armação toda da China em relação à pandemia. Ou seja, aí a Suprema Corte acata esse pedido e o Serviço Secreto Alemão não pode mais fazer investigação internacional, ou seja, a Alemanha agora está cega. Sua proteção, a inteligência internacional protege a sua soberania. Ela informa, ela antecipa, não só de inimigos, mas também de aliados. Não existe amigo, existe parceiro circunstancial em política internacional. Está cega. A Alemanha está cega. E foi acatada na Suécia. Aprovaram uma lei que se você ofender alguém pela internet, ou se alguém se sentir ofendido, você é processado. Criminalizaram opinião, criminalizaram um sentimento, que é de ódio. Gente, não estou fazendo apologia ao ódio, mas todos nós temos o direito de amar e de odiar. E de externalizar isso. Se a pessoa odiada se sentir ofendida, ela bota na justiça. Olha, eu fui difamada, eu fui caluniada. Aí vai ser julgado se de fato ocorreu. Senão, só porque o cara vai antecipar, só porque o cara expõe sua ira, sua indignação e seu ódio, ele vai ser processado, ele vai ser sua liberdade de expressão cerceada. E a Suécia aprovou. Na Alemanha também está para aprovar, só falta a, a Angela Merkel ratificar. E ela não vai vetar, vai também rolar na Alemanha. Ou seja, o mundo inteiro está passando por isso. Não adianta pedir ajuda a ninguém do mundo. A única. Aqui no Brasil, por exemplo, você vai pedir ajuda, uma situação como essa, vai pedir ajuda onde? Aqui na Justiça? A Corte Suprema, que partiu da Corte Suprema. A mandado de segurança, habeas corpus. Não. Os caras estão para prender o ministro da Educação pelo que ele falou numa reunião privada, vazada maliciosamente, porque também o que justifica tudo isso que está acontecendo é esse vazamento. Esse vazamento não foi, ele teve uma intenção. Não era queimar a presidência. Pelo contrário, isso daí eles sabiam que era um desgaste necessário. Eles sabiam que isso ia fortalecer o presidente frente à opinião pública, pelo menos a maior parte dela. Mas eles sabiam que isso daí justificaria vários atos ditatoriais que eles tomaram e vão tomar. Não, esse é o primeiro, tem vários, tá? Então não adianta pedir ajuda jurídica. Você pode sim processar um ou outro. Mas nesse caso, por exemplo, da ditadura togada, não tem como. Vai pedir para quem? O legislativo? Aquele legislativo que está aí? Não dá, né? Ah, mas tem deputado que. Beleza. Esses caras não conseguem barrar uma lei de censura, vão fazer alguma coisa. E, alguns desses deputados foram vítimas dessa operação ilegal. Você vê que também tu não tem para onde correr. E vai pedir ajuda quem? O executivo, que está sitiado. Nós elegemos uma presidência que, desde a posse até agora, está sitiada. Está sitiada. Se fosse uma aldeia,
não tem saída, ela está sitiada. E aí você vê o ministro aí da Educação vai entrar com pedido, a defesa está argumentando, vai entrar com, se eles quiserem eles botam o cara, não sei se vai botar o cara na cadeia, porque eu acho que isso aí vai pegar muito mal, né? Um projetinho de marketing da ditadura branca, isso vai pegar muito mal. Você vê as justificativas que eles dão para a ditadura branca, todas elas invocando liberdade e democracia. É muita cara de pau, isso é muita disfarçatez. Mas a ideia é tirar eles de campo, a ideia é dar uma voadeira na junta e deixar o cara fora de campo quase que eternamente. Eu acredito que ele vai perder o cargo, vai ser destituído do cargo e vai perder os direitos políticos, porque os caras não possam. Porque esse cara se candidatar a qualquer coisa, ele é eleito. Então ele tem que tirar também os direitos políticos. Mas prender, eu não sei, não acredito não. Então tu vai pedir ajuda a quem? Ah, os militares. Gente, francamente, já falei sobre os militares. Né? Os militares, eles. Não estou falando de soldado, né, praça, o suboficial, não. Estou falando hierarquicamente quem manda, de quem pode dar ordem. Esses caras estão com o burro nas sombras, não tem motivação alguma. Eles não se veem ameaçados, até porque eles portam os fuzis e os canhões, mas eles. E eles estão muito bem, eles estão lá com excelentes soldos, privilégios garantidos, estão com o burro na sombra, eles não têm motivação. São patriotas? Provavelmente, tenho quase certeza disso. Mas o risco não é de invasão, pelo menos momentaneamente. Então, enquanto não tiver risco de perda de lesa pátria, está tudo bem. Enquanto a nação estiver tomando no rabo, dane-se, porque nós somos uma fatia da nação blindada. Não totalmente. Toda blindagem tem o seu limite. Mas até lá, eles não vão fazer muita coisa. Não esperem muito dos militares. Para corroborar isso, para piorar, corroborar não, para piorar essa situação, você vê aí general tirando foto com comunista, cara. Fazendo twitterzinho, porra, elogiando, exaltando a amizade. Além dos caras não terem motivação de te ajudar, ainda tem muitos que pensam como eles. Então não vai pedir ajuda militar, não. Então, pô, estamos perdidos. Quem acredita em Deus, pede ajuda a Deus. Reza e reza muito. Tenha muita fé. É a hora de tu usar a sua fé. Seria a cruzada contemporânea. Mas e quem é? Aí eu falo para um ateu. E aí você? Meu irmão, não tem? Tem sim, você também tem. E aí não é só para o ateu, até para aquele que crê, mas né, faça também no plano físico, senão morre e entra no reino do céu e se livra disso tudo. Até porque se você morrer covardemente, tu não vai entrar pro reino do céu, não. Tu vai liderar a caravana pro inferno, malandro. Tá? Então quem pode fazer alguma coisa? É o povo. É aquele que de fato deveria ser chamado de supremo. O poder supremo é o do povo. E por quê? Retórica? Não. Quem elege legislativo? O povo. Quem elege executivo? O povo. Quem bota os juízes? É o povo. Não, os juízes são escolhidos. Não, peraí. Os juízes do Supremo que eu estou dizendo. Os ministros do Supremo. Juízes não, os ministros do Supremo. Quem nomeia ministro é o executivo. O executivo é escolhido pelo povo. Até mesmo porque o legislativo você não elege todo mundo que está ali. Pelo voto proporcional, tem uma galera que não recebe quase voto de ninguém. Se fosse majoritário, ele não entraria. Você vê que muita gente que está queimada foge do Senado e vai para a Câmara de Deputados. Tenta para ser deputado. Porque ele sabe que o voto majoritário ele não ganha nem para síndico de puteiro. Agora, então ele vai para a Câmara de Deputados porque tem o voto proporcional. E tem a tal do coeficiente eleitoral. Então ele pega um cara aí, tu vota num desses arrombados igual Freixo e etc. E aí os caras carregam um montão de gente. Cada aberração que entra nisso, que a gente. É só a gente ver aí a nossa Câmara Legislativa
dos deputados, e você vê a quantidade de gente que você nunca ouviu falar, gente do teu estado, que você nem nunca ouviu falar, e tá lá. E tá lá. Então, é meio que um voto indireto esse. Mas, de qualquer forma, esse cara que levou essas aberrações, que arrastou essas aberrações, ele teve uma votação considerável. Então, o povo. Então, gente, se nós constituirmos os três poderes, cabe a nós nos defendermos desses três poderes. Então, é o povo. A única saída é o povo. Como? Quais são as ferramentas? Você vê a ferramenta aqui, tu tem a mão. Uns têm essa aqui, as redes sociais, Twitter, larga o dedo, ajuda a subir hashtag. Aliás, esse negócio de hashtag é muito engraçado, né? As hashtags da direita, elas sempre atropelam. Eu tava entrando uma hashtag que é tipo Sara presa, negócio assim, ó. Daquela menina, aquela lourinha, ex-feminista, ex-comunista, ex-sei lá o que, agora parece aquele cara que depois de fazer muita merda se converte e vira pastor de igreja. Mas ela. Aí eu fui ver que porra é essa de Sara presa. Acho que era a galera, desejo da galera. Não sei se ela realmente teria sido presa e tal. Sei que ela foi uma das que teve coisa apreendida na casa dela. E era uma hashtag, não era nem uma hashtag, tava lá assuntos do momento. Mas eu vi várias hashtags, tipo, Maia faz alguma coisa. Porra, o nego tá pedindo ajuda ao Maia, pra tu ver a cabeça dessa gente progressiva. É uma espalha mesmo, né? É um coletivo de palhaços mesmo. Pedir ajuda a Maia, ou seja, tu quer se aliar ao nhonho. Pra tu ver que teu ódio é maior do que tua noção de liberdade, teu senso de democracia. Tu tá pedindo arrego ao nhonho. E aquela coisa de apoio. Nenhuma dessas hashtags estavam configurando entre as trends. No entanto, quando o nego lança uma hashtag, agora declaro. Para sair, destituição, declaro destituído o STF. Porra, tava lá na última vez que eu vi, tava em terceiro ou quarto. Aquela hashtag do. Toda hashtag pro Bolsonaro facilmente chega em primeiro. Para você ver, mas também a grande parcela do povo, né? Os caras que chamam de boas, os caras que se aliam com o STF, que acham bonitinha a ditadura quando convém a eles, são bolhas, né, minúsculas, que tem muita voz, porque tem toda a mídia a seu favor, etc. A mídia tradicional a seu favor. Aí parece que não, viu? Os caras. Aí tu vê uma hashtag dessa, cara. E aí tu vê que os caras não conseguem emplacar uma decente. Quando emplacam, logo vem uma outra que vai, atropela. E olha que o Redbird, né? O Twitter não é fluxo se cheira, não. Eles botam hashtag com grafia diferente para você errar. Eles de repente somem com a tua hashtag que tá em primeira. Mesmo assim, os caras são atropelados. Então, bicho, você usa a internet, se você tem essa ferramenta, você usa o protesto físico, ou seja, você vai nos lugares, você protesta, você bota a tua plaquinha. Sempre, sempre não caiam na provocação, tá? Sejam ordeiros, sejam educados, mas sejam raivosos, tá? Sintam raiva sem agredir o próximo. Sintam raiva em transpirar essa insatisfação, né? Sem quebrar, sem prejudicar. Mesmo, mas essa empresa é uma empresa que apoia os progressistas globalistas. Foda-se, não compra neles, evita eles, fala mal deles, mas não toca nada deles. Porque é propriedade dos caras. Não gostou, não consome. E nem propaga. Mas não destrói, não toma força. Tá bom? Então quem é de internet, larga o dedo, larga a voz na internet. Quem é de protestar, vai protestar. Quem tem grana e está insatisfeito, se organiza. Quem não tem grana, mas sabe fazer isso, se organiza. Forma grupos, ocupa espaços. Ou seja, tem N ferramentas. N ferramentas. Mas é única. Você não tem
ajuda internacional, você não tem é, instituições que vão te proteger, você não tem forças armadas, militares, você não tem nada. Para quem acredita, tem a Deus, e para quem acredita e não acredita, tem a sua força. Seja unitária, seja em grupo, mas tem a sua força. Então, essa é a dica que eu dou, essa mensagem. Se não for o povo para salvar o Brasil nesse momento, não espera essa ajuda de nenhum órgão oficial, de ninguém fardado, de ninguém gravatado, ou de ninguém togado. Não vai ser da toga, não vai ser da gravata, não vai ser da farda. Tá bom? Agora, todos esses que eu estou falando, quando virem a mobilização popular, seja virtual, seja física, seja uh, em grupos ou individual, esses caras vão começar a mudar de lado. Porque eles sabem que quem manda é o povo. Então eles fazem de tudo para te desanimar. Porque se você entra na briga achando que vai perder, aí você perde. Né? Ou você fica tão desanimado que você nem. Não adianta nada, eu vou ser atropelado. Aí você. Claro, se não tem oponente, se o oponente desiste antes da luta, você já ganhou pro WO. Então, não deixem baixar o teu moral. Usa a tua indignação com motivação e energia e força para fazer o que tem que ser feito, tá? E é só a ajuda vai ser nossa. Não espere isso de mais ninguém. Para finalizar, tem aquele lance da. Tudo isso eu acho que está acontecendo aqui dentro o Brasil está esfarelando porque o mundo está sacudindo. O terremoto é mundial. Aqui dentro está balançando desse jeito. A gente tem. Eu estava lendo sobre o embargo chinês sobre a Austrália, a carne australiana, vários exportadores, né, frigoríferos exportadores de carne australiana foram embargados com aquelas desculpas de segurança sanitária, etc, etc, etc e tal, manjado. E a carne da Austrália corresponde a 20% do que a Austrália vende para o mundo. Né? A negócios com a China correspondem a mais de 30% do que a Austrália vende para o mundo. E a Austrália está tomando uma porrada forte da China, porque políticos australianos criticaram a China, suas condutas em relação a essa pandemia. Né? Desde aquelas mentiras, desde a omissão de dados, etc, etc, etc e tal. E aí a China retaliou e ela deu um recado. Tá vendo, demais parceiros? Vão ficar me criticando? Olha o que eu fiz com a Austrália, posso fazer com vocês. Eu quero só ver. Se a China faz isso, o Brasil, já falei, o Brasil fornece, junto com os americanos, praticamente toda a soja que a China consome. A China precisa de muita soja. O que a China produz de soja não dá nem para alimentar um simples rebanho de sei lá de quê. Ela precisa muito da soja brasileira, muito da soja americana. Só o Brasil corresponde metade da soja exportada para o mundo. Junto com os americanos, mais de quase 90% da soja exportada para o mundo. E a China é e ela, tudo bem que ela está comprando terras aqui no Brasil, sobretudo no Centro-Oeste, há muitos anos. O governo lulopetista facilitou muito as coisas para a China, tá? E ela está muito preocupada com o nosso atual governo, que tem se alinhado com os americanos. E ela pensa, pô, os dois caras dos quais eu sou extremamente dependente estão se unindo. Boa coisa não vem daí. E eu não duvido nada que todo esse terremoto, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, não tenha um dedo amarelinho da China aí não, tá? Na verdade, um dedo vermelhinho da China. A China é a grande satã do mundo? Não. A China é um laranjão. É uma grande laranja. A gente já sabe, a gente falou sobre isso. Ela não é a cabeça da nova ordem mundial.
mas ela é uma peça muito importante nesse projeto. Então, não sejam ingênuos achando que isso é coisa do Brasil. Isso é mundo. Isso é mundo. Você vê a Austrália passando por esse embargo. Ah, beleza, então vamos vender mais agora. Porque se a Austrália não está vendendo, a gente é o grande vendedor, a carne brasileira. Você tem a China, ela compra carne australiana e você tem os três fornecedores de carne para a China. Austrália, Brasil e Argentina. Sendo que a carne brasileira sai mais em conta para o chinês. Embora maior distância de logística, mas ela não sei por que sai mais em conta. E a qualidade parece que é melhor. E aí, então a gente vai se dar bem. Não é bem assim não, porque esse recado, isso não é uma briga só com a Austrália. Isso aí ela usou a Austrália, que é o parceirinho mais vulnerável, para dar um recado para os outros. E é assim que ela age. A China está sempre... Tudo para a China é guerra. Tá? Então, tudo que está acontecendo aí, se a gente for analisar de forma mais abrangente, tem a ver com com as relações internacionais. O mundo está em terremoto. Assim, vamos sacudir, derrubar tudo e reconstruir do jeito que a gente quer. Nisso daí o planejamento é o Brasil ser o grande fazendão desse mundo. A gente vai ter que se impor. A atual presidência parece que é uma pedra no sapato, já falei sobre isso. Você vê que temos a soja, mas temos também a proteína animal. E a gente pode negociar de uma forma que a China não gosta. A China não gosta de negociar de igual para igual, ela está por baixo. Ela gosta de impor, né, as condições dela. Na verdade, ela gosta de comprar, ela quer destruir você, ela quer te falir, ela quer deixar você na merda, para depois falar, agora tu depende de mim, ô malandro. E eu vou te fazer contigo o que eu bem entender. Tenha medo. Tá? E aí quando eu vejo aí governadores que, imagina, a China quer comprar terras, quer criar gado, quer criar sei lá mais o que nessas terras que ela compra, quer plantar soja e tem que escoar isso para ela. Então o que ela vai fazer? Ela vai nessas regiões onde ela quer ter, onde ela quer ter poder geográfico para plantar e criar o bicho que ela quiser, ela vai chegar lá, ela vai ter pegar os caras e falar o seguinte, ó, eu dou isso, dou aquilo e tal, você vai fazer exatamente o que eu quero. Agora, ela precisa de portos. Onde são os portos? Os maiores deles estão na região, estão aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto de Santos e tal. Então ela faz nesses estados. Aí você faz uma comparação com o comportamento desses governadores durante a pandemia. Vamos pegar Goiás. Ronaldo Caiado, que era um cara que todo conservador, batia na esquerda, batia nos progressistas, né? Tá, esse cara se rendeu às determinações, aos protocolares da China. Goiás é um lugar onde se planta muita coisa, onde se cria muito bicho. E os escoamentos, né? Pegar Rio e São Paulo, o Auschwitz e o Ditadória, todos eles atendendo às ordens protocolares chinesas, né? Esses caras vão ganhar bem, esses caras vão ganhar muito, mas mais do que isso, é a China que vai mandar nesses lugares e manda no Brasil, porque aí a dependência que ela tem de alimento, que a China, ela é o crescimento da classe média chinesa aumentou a demanda de alimento exponencialmente. Ela não pode ficar à mercê disso. Então ela está usando. O Rio era mais fácil, porque o Rio já era um estado quebrado. Então, você, quando se impõe, é fácil, é só você falar, vocês já são quebrados, a gente vai erguer vocês, a gente vai ajudar vocês. E o cara se vende, se rende mais fácil. São Paulo ficou um pouco mais difícil, então ela teve que, né, tratar com um prudente sofisticado, ela teve que investir na prudência e sofisticação. Aí você vê o Ditador e toda a bancada de apoio dele. Né? Você tem até a oposição que está passando pano para isso.
Goiás, eu não sei a situação financeira, a saúde financeira de Goiás, mas de qualquer forma ela deve estar lá oferecendo alguma coisa para os donos da corte goiana, para que ela tome também o Centro-Oeste. E aí o que, que você tem? Você tem a moeda de troca, você tem a ferramenta de combate, a arma de combate brasileira corrompida pelo inimigo, pelo adversário. Então, quando a população ela atende passivamente às determinações desses governadores, ela está se vendendo e, de uma certa forma, se escravizando. Para quem não sabe, a China ela tem uns campos de reeducação que são uma maravilha, né? Auschwitz ficaria assim com inveja, né? Você vai acabar num campo de reeducação, babaca. Eu, porra, também, mas nós vamos estar lá junto quebrando pedra, eu vou rir muito da tua cara. É aquilo que vai me dar sustentação espiritual para sobreviver cada dia. É olhar que você, ô Zé Ruela, você defendeu aquilo, né? A gente vai se esbarrar num campo de reeducação chinês quando essa porra estiver tomando conta aqui do nosso país. E para quem acha que eu tô, tá maluco, etc e tal, dá uma estudadinha como é que era no início dos anos 30, quando começou a caça aos judeus. Relatos de pessoas que falavam assim, cara, os caras fugiam da Alemanha nazista, fugiam da Polônia, e quando chegavam nos outros, pô, eles lá estão caçando judeus, os caras estão prendendo, estão mandando para um campo de concentração. Que isso, mano? Cara, exagero. O cara perdeu a empresa dele, quebrou, ou então foi perseguido. Acreditava no máximo que estava rolando uma perseguição política. Mas daí, a campo de concentração, extermínio, não levaram a sério. Não levaram a sério. Denunciaram isso no início dos anos 30. No início dos anos 30, e olha que eu estou falando início dos anos 30, porque ainda não estava em guerra. Quando a guerra rolou, quando a ocupação na Polônia, aí vieram os poloneses para a América, esses poloneses denunciaram. Também já estava na guerra. Os anos 40 entraram e o pessoal não acreditava muito não, tanto é que quando acabou a guerra, que os caras descobriram Auschwitz, meu Deus, olha o que eles fizeram com os judeus. Porra, peraí, os caras estavam denunciando isso há anos. E ninguém levava. Não, exagero, etc e tal. Não é muito parecido com o comportamento que a gente tem aqui em relação. Quando se fala de China, quando se fala de mentiras relacionadas à pandemia, quando se fala em investimento do pânico e da histeria, segundo as intenções dessa galera, o esquema maior internacional. Quando se fala em nova ordem mundial, todo mundo ria. É como lá atrás, quando se falava em Foro de São Paulo. É isso daí, cara, delírio. Porra, até os próprios caras do fórum admitirem. Era delírio. Porra, quando se denunciava, quando os caras vinham da Europa pra cá e denunciavam o que estavam fazendo com os judeus, não, tá exagerando. Até quando a guerra acabou, que o nego descobriu Auschwitz e outros campos de concentração, é o cacete, porra. É o cacete, cara. A história ensina e vocês não aprendem, caramba. Putz grila. Porra, vai querer tomar na toba assim, no inferno. No inferno, entendeu? Então, abre teu olho. E agora mesmo, para terminar, falando disso tudo, não tinha como não falar de George Soros, né? O cara que patrocina aquele. Ele tem uma fundação, Open Society, a fundação é assim a ONU do progressismo globalista, e ele tem outras. Essa Open Society ela financia diversas fundações, diversas ONGs. Tu vai ver, é uma rede gigantesca, é uma teia gigantesca. Aí você tem gente ligada ao meio ambiente, gente ligada a direitos humanos, gente ligada à mulher, a segurança alimentar, etc, 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 etc e tal. E aqui no Brasil você tem os nossos Soros, né, que são
Se tem a Fundação Lema, não estou dizendo que ela seja financiada por nada dos Soros, não. Se tem a Fundação do Fernando Henrique, mas elas têm, ideologicamente, elas são muito alinhadas. Talvez seja mais do que, o alinhamento seja mais do que ideológico. E aí você vê quem essas fundações apoiam, patrocinam, financiam. Uma delas é a tal da Tabata Amaral. Puta que pariu, né? Quem cai no conto daquela sereinha, meia tigela, aquela sereinha sem tempero algum, porra, é muito otário. Ou muito burro, né? A garota foi criada pela Fundação Lema, patrocinada pela Fundação Lema, o Soros brasileiro. O Soros era aquele cara que aos 12 anos de idade fugiu do nazismo porque entregava parentes e vizinhos judeus para o regime. Ele disse isso, numa entrevista que, se eu não me engano, foi para o New York Times ou para Time, não me lembro. Ele disse isso, que ele conseguiu sair de lá nesse esquema. Ou seja, o cara que não teve vigor moral nenhum. Mas senão ele ia morrer. Que morresse, porra. Você vai entregar teus parentes, vai entregar teus amigos, teus vizinhos para um regime fascínora, genocida. Pô, sacanagem, né? Só se você acreditar e confiar naquilo. A versão dele brasileira tá aí, tá o lema. Ele tá. Aí essa Tabata vem daquele Renova BR, que é uma escola de formar político, uma escola prudente e sofisticada de formar político. Cara, eu estou falando isso porque eu tinha falado que a única saída para o Brasil é o povo. O único salvador do Brasil é o próprio povo. Agora, se o povo continuar caindo nessas armações de Renova BR, de Tabatas Amarais da vida, porra, em bravatas de Ciro Gomes, não, esse cara não, porra, meu irmão, cara, aí não tem como. Então não é só lutar, não é só protestar, é também saber o que vai fazer daqui para frente, né? Então, com isso, encerra e lembra. Se você agora trocar tua liberdade por um pouco de segurança, não vai demorar muito, você não vai ter nenhuma das duas, tá? Os caras estão soltando bandido, estão prendendo opositores, ou seja, estão deixando as ruas inseguras e deixando você em casa amedrontado. E eles estão instaurando aqui o que eles bem entendem. E estão vendendo o Brasil. Vendendo não, eles estão dando o Brasil. E pegando uma comissão em troca disso. E você, o que vai te restar é um campo de reeducação chinês. Caso aqui do Brasil, tá? Então você que celebra Sleep Giants na internet, você que celebra operação ilegal, de inquérito ilegal da polícia do STF, você que adora a Tabata Amaral, você que bate palma para a governança global, Helena Sabor, você que é fã de Sérgio Moro, Sérgio Moro eu vou falar depois. Sérgio Moro fala depois. Não vai dar tempo agora que já tá muito chato isso aqui. Você, eu não tenho adjetivo em relação a ti, tá? Eu não tenho. Mas como eu tô nesse mesmo barco, à deriva, estou a bordo desse mesmo barco à deriva, eu vou lutar com as minhas ferramentas, tá? E se você for um adversário, só lamento, bom? Então, já estamos batendo aí quase 50 minutos de vídeo. Já está muito longo e a gente fica por aqui e depois eu faço outro falando. Vamos ver se eu consigo voltar a fazer as lives, né? Se a conexão melhora, vou tentar mudar de localidade, eu não sei. Desligar todo o equipamento e ligar de novo. Vamos ver se eu consigo voltar a fazer as lives. Por enquanto vai ficar aqui vídeo gravado mesmo, tá? Então um abraço, fé no Brasil, fé em nossa nação, com compromisso e responsabilidade.